Olá, meu irmão da Segunda Igreja Batista em Gramacho, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Diácono Messias Lamin, mais uma vez passando aqui para falar com você sobre a nossa EBD, lição de número 12, que estaremos então compartilhando nesse dia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, para fazermos a leitura do texto áureo básico da nossa lição. Vamos lá? O texto diz assim: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Texto muito bom, não é, irmão? Texto excelente para o momento que nós estamos passando. Esse momento de isolamento social, esse momento em que eu e você gostaríamos de estar juntos, compartilhando, mas infelizmente não podemos fazer isso por regras, por definição de saúde, né? Queremos todos muito bem, então por isso o melhor é que a gente não saia nesse momento da nossa casa, para que a gente possa seguir as regras aí, né, da Organização Mundial de Saúde, das nossas lideranças. Então, que a gente possa ter muito cuidado nesse momento. Mas Paulo, aqui em 2 Coríntios 4, 8, ele diz o quê? Não fique desanimado. É isso mesmo. Bom, a nossa lição de hoje, ela está falando sobre o risco da depressão por conta das tribulações, experiências de Paulo, né? Experiências de Paulo quando as inevitáveis adversidades nos ameaçam derrubar. Irmãos, deixa eu começar dizendo uma coisa para você. Muitas pessoas pensam que tornar-se um cristão é estar livre de tribulação, é não passar por nenhum tipo de dificuldade, é conseguir passar por essa vida sem ter nenhum tipo de angústia, nenhum tipo de sentimentos ruins, nenhum tipo de problema. Irmãos, nós vimos isso na lição passada, quando nós falávamos daqui de Pedro, o fundador da igreja, traiu Jesus, passou por um momento de angústia, passou por aquele momento de depressão moderada, mas Jesus o tirou, Jesus trouxe ele de volta, né, mostrando que ele poderia superar aquele erro, aquela fase ruim. Uma das coisas que eu admiro muito na palavra de Deus, né, dentre tantas, é que Deus não permitiu ao longo da sua história que as falhas, os erros, né, os problemas que os seus líderes, que as pessoas que ele escolheu para levar o evangelho, para propagar a sua mensagem, que elas fossem isentas de problemas. Que na Bíblia não constasse as dificuldades que elas passaram. Eu louvo a Deus por saber que eu posso ser uma pessoa, um servo de Deus melhor a cada dia, mas que eu vou passar por problemas, por dificuldades, mas mesmo assim eu posso ser uma pessoa melhor. Mesmo assim eu posso ser um servo de Deus melhor. Mesmo assim eu serei salvo por Deus. Irmãos, muitas igrejas costumam pregar que o crente não precisa nem de tomar remédio, porque ele é um salvo em Cristo. Isso é uma heresia, isso é um erro. Todos nós precisamos nos cuidar. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós vivemos problemas. E o que eu quero dizer para você, começando essa lição, é que você não vai ser diferente de ninguém. Paulo passou por problema, Moisés passou por problema, Pedro passou por problema, Davi passou por problema, enfim, Abraão passou por problema, Jesus teve problemas. Entende? Então, não fique em crise achando que porque você é um servo de Deus, você não deveria estar vivendo tal situação.
todas as nossas ações geram reações. E se por acaso eu estou passando por alguma coisa, vale duas coisas. Primeiro, pensar se o que eu estou passando não é algo que eu causei. Segundo, se o que eu estou passando não é Deus que está me provando para saber se eu sou digno mesmo da salvação. Então, eu quero muito que você entenda isso. E Paulo passou por esses problemas. Ora, nós estamos sujeitos, sim, a todo tipo de problemas. A morte, a doenças, a angústias, a depressão. Então, o que eu quero muito que você entenda nessa manhã é isso. Você, eu, todos nós vamos viver esses problemas. E a nossa revista, ela mostra muito claro isso aqui, né? Ela deixa isso muito claro. Quando o autor coloca para a gente, né, exatamente as dificuldades, os problemas que Paulo vem a passar. Então, se o irmão puder observar, o irmão vai ver que todos nós estamos sujeitos a esse tipo de problema. Todos nós estamos sujeitos a viver situações negativas, situações ruins, né? O cristão não está livre disso, tá? O cristão não está livre. Ele vai vivenciar suas dificuldades, seus problemas. E eu quero muito que o irmão saiba disso, que o irmão tenha ciência disso, tá ok? Então, que o irmão possa viver a sua vida sobre a misericórdia de Deus, mas não esqueça que todos nós vivemos problemas. E Paulo, né? O grande escolhido de Deus, né? O servo que viveu em prol de Cristo, esse homem maravilhoso que deixou para nós vários ensinamentos. O quanto essa pessoa sofreu, o quanto esse homem sofreu. E aí, o autor, né, da revista, o pastor, eu sempre gosto de falar, ler para não errar, né, irmão? Eduardo Luiz de Carvalho Faria, pastor, autor aqui dessa revista. Ele coloca uma pergunta para nós. É possível ter uma vida sem tribulação? Pois é. E aí ele começa colocando para nós exatamente o conceito, né, da perseguição. Ora, por mais que sejamos alguém como o próprio Paulo, um homem dedicado ao seu chamado, santificado, procurando viver para a glória de Deus, perseguido por sua fé, alguém com plenas condições de dizer para o outro que o sigam, que o imitem. Imagina, irmão, isso aqui, uma pessoa que viveu o que Paulo viveu, né, separado por Deus, né, e ele viveu perseguições. Não estamos livres, irmãos, de perseguições. Não estamos livres. E não estaremos livres de perseguições. Não estaremos livres. O tempo todo nós podemos vivenciar esse tipo de problema. Eu quero muito que você reflita sobre essa questão, porque nós vamos encontrar aqui o tempo todo um homem que batalhou por Cristo, que pregou a Cristo, mas que também teve o seu momento de angústia, teve o seu cansaço, né? Aqui, por isso Paulo não vivia reclamando, né, das suas adversidades, né? Ele não vivia reclamando disso, né? Mas Paulo pregou a verdade, e isso para ele foi um problema. Porque como nós vimos, né, vários servos de Deus, e aqui a lição de número 10 falava sobre o profeta Jeremias, né, exatamente o quanto Jeremias sofreu por pregar a verdade. Paulo não poderia ser diferente. Porque ele estava onde? Nesse mundo aqui. E por ele estar nesse mundo, ele passou problemas e dificuldades, né? Mas Paulo era quem? Paulo era um homem. Paulo era humano. É isso que a gente não pode esquecer. Paulo era humano. E, inclusive, por isso, né, ele viveu os seus problemas.
ele viveu as suas dificuldades. E aí, ó, o autor coloca para a gente aqui, ó, há momentos, inclusive, em que ele afirma que, no seu caso, o morrer seria lucro, mas que enquanto estivesse vivo, seu viver seria onde? Em Cristo. E a pergunta que eu não quero calar é a seguinte: o seu viver está em Cristo, mesmo mediante as tribulações? Então, é essa abertura que a gente precisa ter, é esse avançar, né, esse crescimento mental que nós precisamos ter. Porque quando nós falamos sobre crescimento espiritual, a gente tem que entender uma coisa: nós precisamos ter uma mente transformada para que o nosso coração possa transbordar também o amor de Cristo. Então, Paulo diz assim em seguida, né? Paulo afirma que em sua caminhada neste mundo passou por muitas tribulações. Aí ele fala aqui no capítulo 4, ó, o fato é que em tudo somos atribulados e angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. 2 Coríntios 4, de 8 a 10. Texto 8 que nós lemos, complementado com mais 2 versículos. Então veja, irmãos, por que a gente compartilha essas coisas, né? Por que é importante a gente saber disso? Exatamente porque, por mais que nós admiremos Paulo, ele também teve os seus altos e baixos. Ele também teve os seus momentos. E como ser humano que somos, né, é importante que a gente saiba que Deus nos reconhece assim. Nós aprendemos isso na semana passada aqui. Deus sabe que nós somos humanos, falhos, e que nós vamos viver as nossas angústias. Foi Ele que nos fez. Ele sabe o ser humano que tem aqui. Ele sabe das nossas falhas. Mas o que nós precisamos fazer é termos sempre a certeza de que Cristo é maior do que tudo isso. Amém? Cristo é maior do que todas as nossas tribulações, todas as nossas angústias. E mais, existe uma promessa aqui, né? Olha só, nós somos atribulados, mas não somos angustiados. Nós ficamos perplexos, porém não desanimamos. Nós somos perseguidos, porém Deus não nos desampara, né? Nós somos abatidos, porém não destruídos. Entende? Então, é importante você saber que por mais que nós tenhamos dificuldade, e por mais que estejamos passando por dificuldade, jamais seremos largados para lá, né? Deus jamais vai nos deixar, porque Ele sabe o ser humano que nós somos, a pessoa que nós somos, né? Paulo, quando trabalha o texto, né, o autor deixou claro isso aqui, né? E o texto ele é profundo, por isso que é importante nós estarmos na IBD e estudarmos, né? Ele diz que a palavra que ele usou foi tribou, que significa sofrer duramente. Olha, irmãos, volto a frisar aqui, Paulo era um homem, assim como eu e você, era um ser humano, assim como eu e você. E o que Paulo sofria demais. Paulo vivia muitas angústias, muitas perseguições. Paulo apanhava, Paulo era escorraçado, Paulo ficava nu, chicoteado, humilhado, cuspido, né? Tudo isso. E aí eu te pergunto, qual o ser humano, né, que aguenta tudo isso, sem em nenhum momento externar essa angústia? Não é ser humano. Se não falar, se não chorar, se não colocar para fora, não é ser humano. Porque o ser humano é assim, o ser humano, ele necessita externar aquilo que ele está sentindo para que ele possa sentir melhor. Na depressão, nas angústias, nós precisamos conversar. Nós precisamos colocar para fora aquilo que a gente está sentindo. E Paulo coloca para fora nas suas cartas. Quando ele escreve
aos Coríntios, ele deixa claro o que ele estava vivendo. Você tem feito isso? Você tem conversado com as pessoas? Você tem colocado para fora as suas angústias, as suas tribulações? Primeiro para Deus, depois para alguém também, um amigo, seu pastor, para alguém que possa te ajudar. Porque não dá para nós ficarmos com isso em nós, né, sofrendo com esse tipo de coisa. Então, eu quero muito que você entenda que, como Paulo fez, você também pode seguir esse caminho. Né? Paulo externou, colocou na sua carta, né, o que ele estava sentindo. Continuando aqui. Como as tribulações sofridas pelos cristãos não gerariam angústia na sua alma? Como, por tudo que Paulo viveu, né, por todas as situações que ele viveu, né, por que isso não iria atingi-lo? Né? Quem era, na verdade, Paulo, se não fosse um cara humano? Né? Ele era um cara humano, então, ó, né, isso vai acontecer com o ser humano, isso não vai acontecer com a árvore, isso não vai acontecer com a mesa, isso vai acontecer com o ser humano, com pessoas que precisam de fato de ajuda. Então, Paulo coloca para fora o seu sentimento, ele externa isso, ele deixa muito claro o que ele estava vivendo. E eu quero muito que você, irmão e irmã, também fique antenada com relação a isso. Paulo, ele foi um grande servo de Deus, né? Mas ele viveu os seus momentos, ele viveu as suas angústias, e ele entendia que, apesar de tudo aquilo, apesar do sentimento que ele estava tendo, Cristo era maior que ele. Ó, o que ele diz aqui, ó. Nesse texto aqui, ó. Mesmo que o morresse fosse lucro, mas enquanto ele estivesse vivo, seu viver seria Cristo. Então, é importante a gente ter isso muito claro. Né? Outra coisa, Jesus prometeu que a gente não passaria por angústias, que não passaríamos por algum tipo de perdição, por algum tipo de sofrimento. Né? Então, se a gente olhar para o João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se nós olharmos para isso, a gente vai ver nitidamente um Jesus deixando muito claro tudo aquilo que o homem iria passar. Né? Principalmente pelas escolhas que esse homem, que essa mulher, que esse ser humano, né, iria fazer, que seria segui-lo. Tá? Então, eu quero muito que o irmão e a irmã perceba exatamente essa questão, né? esse momento, né, que a gente precisa viver. Todas as vezes que a gente vive as nossas angústias, as nossas ansiedades, a gente passa, né, a sofrer com elas. Como eu disse, somos humanos, falhos. Então, Deus nos fez assim. Né? Isso é nossa natureza. Né? Então, ó, Deus nos fez assim. Né? Olha o que o autor diz assim, ó, no momento imediato em que recebemos uma notícia triste, naturalmente somos tomados por ansiedade e angústia. Natural, isso é natural e não é pecaminoso. Tá vendo aqui? Então, Deus nos fez assim, né? Continua aqui, ó. Deus nos fez assim. E isso vale quando ficamos sabendo ou mesmo lembrando de algo que nos sucederá no futuro e que não temos controle nem domínio. Percebe, meu irmão? É importante que a gente entenda esses momentos que nós vivemos. A ansiedade, a angústia nos acompanha. Agora, a forma como tratamos isso é que é importante. A grande questão é que a gente não pode ter isso como algo duradouro na nossa vida. Né? A gente não pode ter isso como alguma coisa que nos domine. A gente tem que ter isso como algo que vai fortalecer, né, a nossa relação com Deus, porque vai fazer com que a gente reconheça o quão falho nós somos. Né? Então, eu quero muito chamar a sua atenção com relação a isso. Né?
nossas mentes e almas são tomadas por uma paz que ninguém compreende e ninguém é capaz de explicar. Quando isso acontece? Em que momento que isso acontece? Quando estamos em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Né? Nesse momento aqui, né, as coisas vão passar. E nessa comunhão, as coisas passam a mudar a partir do momento em que a gente intensifica isso, se aproxima de Deus, a partir do momento que a gente nos permite ser dominado pelo seu Espírito. Então, é importante que a gente compreenda isso. Né? Essa paz vem de Deus e guarda o ser humano de pecar e adoecer em consequência da ansiedade ou da angústia. Isso é que Deus nos promete. Em momentos, Paulo, então, coloca para a gente aqui, ó, né, nos faz recordar, né, que os seus sentimentos, né, aquilo que ele sente, as suas dificuldades, mas ele deixa muito claro que ele não se sente desamparado por Deus. Ele sabe que Deus está com ele sabe que Deus está na história da vida dele. Né? Mas Paulo, como ser humano, ele externa, ele coloca isso para fora. Né? Porque ele era uma pessoa que precisava colocar, ele precisava falar. Né? Tá? Porque ele sabia do que ele era, da maneira que as pessoas esperavam dele. E mais do que nunca, mostrar para os seus seguidores que ele era humano. Necessitava de ajuda, que ele necessitava também de oração. Né? Às vezes as pessoas acham que o pastor é um homem, um super-homem, uma pessoa que não precisa de ajuda, uma pessoa que vence tudo. Não funciona assim, meu irmão, minha irmã. O pastor também precisa de ajuda, de oração. O pastor precisa de apoio, de pessoas que estejam ao seu lado. Pessoas que ele precisa também conversar, porque ele também tem as suas dificuldades, ele também tem suas angústias. Olha o que Paulo está nos ensinando aqui. É isso. Paulo tinha vários seguidores, mas ele precisava mostrar para esses seguidores que ele também era humano, que ele também precisava de ajuda. Ele nos conta, né, aqui, ó, ele nos conta de como esse vaso era cheio de tesouro. Né? Deus era o tesouro e enchia a sua vida. Por que ele se compara ao vaso? Porque em muitos momentos Paulo se via como um ser humano. Ele chega a comparar a um vaso de barro cheio de imperfeições, de rachaduras, por conta dos tombos da vida. Olha aí. Então, é muito significativo que você entenda o quanto nós, como seres humanos, precisamos de uns dos outros, como nossos líderes precisam de nós também, precisam de ajuda. Isso mostra, né, que Paulo era um homem que precisava de apoio dos seus seguidores. Né? Ele faz isso e mostra que ele não se sentia desamparado, porque as pessoas estavam ao lado dele, porque Deus estava com ele. E aí ele vai e escreve lá em 2 Coríntios 4, né, de 8 e 9, ele coloca aqui, ó, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Estou lendo aqui, tá, irmão? Ó, só para o irmão poder acompanhar. Aqui, ó. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Olha, tá vendo? Angústia, irmão. Muita angústia, muito medo, muito receio, muita perseguição, muita tribulação. Isso mostra que nossos líderes eram humanos. Né? Então, quantas vezes a gente passa por coisas tão pequenas, né, e acha que é algo que vai acabar com a gente. Está aí, ó, o exemplo. Né? Paulo sentia vontade de morrer também, desesperado. Mas Deus nunca o desamparou. E ele entendia isso. Tanto que ele buscava a força em Deus.
Você lembra que Paulo foi um cara que disse para nós o imitarmos? Pois é. Olha aí, uma pessoa que pediu para que nós imitássemos ele. Está falando isso aí. Está vendo? Então, o que mostra mais do que nunca o quanto é importante a gente saber viver as nossas angústias, mas viver segundo o coração de Deus, segundo as suas vontades. Mas isso não nos impede de sermos sinceros, de externarmos aquilo que nós estamos sentindo. Tá? Então, Paulo deixa isso muito claro aqui. Né? Continuando aqui, ó. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aí, ó. E para aí foi ali que ele jogou a confiança dele. Então essa passagem, às vezes pode parecer que Paulo queria se matar, né? Queria se suicidar. Não. Na verdade, Paulo está externando a angústia dele e que ele não vai fazer nada com isso. Mas ele precisava dizer que esse sentimento veio, que esse pensamento veio. A gente pode pensar, entendeu? A gente pode até se irar. A gente só não tem que tornar isso prático, né? A gente pode se irar. Irai-vos, mas não pequeis. Então a questão é essa, né? Somos humanos e a Bíblia não nos esconde isso de nenhum momento. A Bíblia deixa isso muito claro, o quanto de fato nós precisamos de ajuda, de estarmos sempre próximos uns dos outros. Precisamos lembrar que Paulo foi o único servo de Deus que viveu esse tipo de problema. Como eu disse aqui, Moisés viveu, Jeremias viveu, né? Jeremias quis morrer várias vezes. Né? Jeremias condenou o dia que ele nasceu. Olha aí. Irmãos. Então, assim, de tanta angústia que ele tinha, ele repudiou o dia do seu nascimento. Então é importante você saber que Deus está na condução das coisas. E a gente não pode deixar jamais que outros pensamentos, somente pensamentos ruins, dominem a nossa mente, né, fazendo com que a gente perca essa nossa relação com Deus. Né? Então, é importante você entender isso. Ó. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, muitas pessoas tementes a Deus também enfrentaram desencorajamento e desespero. Todavia, todas conheceram o outro lado do desespero. Qual foi? A paz que só vem de Deus. Você conhece a paz que só vem de Deus? Amém. É verdade? Amém. Se você está em Cristo, com certeza você conhece. Porque Cristo disse o quê? Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não é verdade? Então, é isso. Se você conhece a paz, você conhece Cristo. Se você conhece Cristo, você conhece a paz de Cristo. Né? Então, é importante a gente estar entendido com relação a isso. Né? Então, quando nós trabalhamos isso, quando nós visualizamos o que Deus tem para nós, a gente vai, mesmo no momento de angústia, mesmo no momento de falar aquilo que estamos sentindo, Deus sabe todas as coisas, não vai nos condenar por isso, porque é uma expressão de sentimento, é algo que estava dentro de você e que você precisava falar, precisava externar isso. Né? Então, Paulo exatamente viveu esse tipo de situação. Né? Então, assim, não importa se você está totalmente perdido, se está totalmente desprovido de recursos, renunciar a toda esperança, está em grande desespero, não importa. Jesus está contigo. Jesus está com você. Ele não vai te deixar. Ele não vai te desamparar. Era assim que Paulo se sentia, apesar de estar sentindo tudo o que ele sentia. Mas Paulo tinha Cristo. E o viver em Cristo é ganho. Não é isso que ele fala? O viver em Cristo é ganho. Paulo vivia prisões, Paulo vivia surras, nudez, xingamentos, tudo que você possa imaginar, Paulo vivia.
né? Por várias vezes, está aqui, ó. Além de ser alguém ferido pelos amigos, né, na própria alma, abandonado por vários deles, foi um homem justo e correto que muitas vezes se viu preso impropriamente. Não raro suas prisões aconteciam logo após surras, nudez, xingamentos. Tudo isso porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Né, irmão? Olha aí. Então, você acha que ele não iria externar, que ele não iria falar o que ele estava sentindo? Claro que ele iria. Mas isso não fez de Paulo menor do que ele foi. Em nenhum momento fez de Paulo um cara ruim, uma pessoa que não merecesse a salvação e que não fosse o homem segundo o que Deus queria que ele fosse. Então, é muito importante saber disso. Nenhum ser humano é capaz de suportar, insensível às tribulações e intempéries da vida. Paulo, grande servo do Senhor, conheceu a tristeza por conta dessas tribulações. Esse texto está aqui, ó. Então, se você acha que o teu pastor é um super-herói, um cara acima do... o pastor Eliseu é um cara fantástico, né? Um homem realmente segundo o coração de Deus, ao meu ver, uma pessoa ótima, e um amigo também, mas é um homem. O seu pastor, onde quer que ele esteja, se você está ouvindo essa mensagem aqui, essa lição, e você não é da nossa igreja, o seu pastor precisa de você. O seu pastor precisa de ajuda, de oração. O pastor Eliseu precisa de ajuda, de oração. Todos nós precisamos de ajuda, de oração. Porque não importa quem você é, o cargo que você ocupa, você é humano, você precisa de ajuda. Então, se você está passando por dificuldade, procure ajuda. Externe o que você está sentindo para Deus. Externe para quem possa te ajudar em oração. Quem sabe possa te ajudar até com alguma coisa material. Mas coloca isso, fale. Não sofra sozinho. Porque Paulo não sofreu sozinho. Ele externou para os seus liderados, ele externou para Deus, ele externou para quem estava seguindo ele o que ele estava sentindo. E isso aproximou Paulo mais ainda dos seus liderados, mais ainda das pessoas, porque as pessoas perceberam que ele era humano, que ele precisava de ajuda e que ele tinha Deus como centro, né, da sua vida, mas que Deus não iria impedir que ele vivesse o que ele viveu. Porque como ser humano nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por tribulações. Então que o irmão, que a irmã entenda isso. Faz parte da nossa vida. Faz parte. E vivemos, de fato, o nosso dia a dia. Né? Ponto 2 fala o grande perigo. Né? Tá aqui, ó. Qual é o grande perigo, então? Né? É nessa situação que muitos entram em depressão. Né? Ela não surge do nada na vida de alguém, a menos que a depressão venha por conta de problemas hormonais ou hereditários. Né? A depressão sempre tem como causa algum episódio dramático. Tá aqui, ó. Então, o que você tem que tomar cuidado é que o que você está sentindo não virá uma depressão. E aí, irmão, se você está com algum sentimento ao qual beira esse tipo de coisa, primeiro, você não está só. Segundo, você sente porque você é um ser humano. Não tem nada a ver se você é evangélico ou não é evangélico. Terceiro, mas como evangélico, como cristão, você tem Cristo para te tirar de onde você está. Né? Então, assim como aconteceu com Paulo, assim como aconteceu com Pedro, assim como aconteceu com Jeremias, e pode acontecer com qualquer um de nós, Cristo é capaz de tirar. Como cristão, não podemos esperar uma vida isenta de tribulações e sofrimentos. Jesus já nos falou isso aqui, ó. No mundo tereis aflições. Então, não ache, não pense que você vai viver sempre na vitória.
Você vai ter muitos momentos de alegria, muitos momentos de vitória, mas você também vai ter derrotas. Você também vai ter momentos de angústia. A grande questão é o que você vai fazer quando estiver passando pela tempestade. Você precisa lembrar que você tem Cristo, que você tem como vencer esses momentos e superar essas dificuldades. Então, não viva nisso sozinho. Vença, supere as suas dificuldades, as suas tribulações. Deus há de estar contigo nessa caminhada. Vai chegar, mas você é capaz de vencer. Tá? Em Filipenses capítulo 4, 13, né? Ele diz que nós somos mais do que vencedores, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Não é verdade? Nós somos fortalecidos pelo Senhor. Posso todas as coisas onde? Naquele que me fortalece. Todas as coisas. Né? Boas e ruins. Mas eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas boas, posso todas as coisas ruins. Né? Então, não vai ser fácil, mas nós podemos vencer. Tá? Nós podemos vencer. E Deus pode usar tudo isso como forma de quê? Né? De nos despertarmos a autoconfiança, de mostrarmos, de entendermos que nós somos dependentes dele, de entendermos que a gente precisa dele. É isso. De entendermos que nós não somos nada sem Deus. Então, não pense que porque você é um cristão, você não vai viver determinadas coisas. Você vai viver determinadas coisas, você vai passar por isso. Mas você é vencedor. Amém? Você é vencedor. E é isso. Não é o momento que você está vivendo, porque a sua vitória é certa. E é isso que Paulo nos ensina hoje. É isso que ele está nos ensinando hoje. A nossa vitória é certa. Tá? Então, eu quero muito deixar essa mensagem com você nesse dia. A sua, irmão, vitória é certa. Aqui ou no céu, a sua vitória é certa. Então, que possamos entender, né, tudo isso que nós estamos vivendo. Né? Tudo isso. Porque precisamos, de fato, confiar em Deus, acreditar em Deus, ter Ele como nosso guia sempre. E é a partir daí que as nossas forças vão se fortalecendo, a nossa vida vai mudando e nós vamos crescendo cada vez mais. Mas tenha em mente que a angústia, o momento que você esteja vivendo, você pode achar respostas aqui, na palavra de Deus. Aqui estão as respostas. Então, que o irmão e a irmã não esqueça disso.